Bom dia, pessoal, bom domingo, mais um livro. Quero desejar um Feliz Páscoa a todos, que seja mais um período de renovação, de recomeço, né? Que cada Páscoa que a gente passa é uma nova oportunidade, cheia de possibilidades para fazermos as mudanças necessárias. Então hoje vamos com essa obra aqui, E a Vida Continua, de Francisco Cândido Xavier. Ele que foi um expoente cultural, né? Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano de 2012, foi considerado, 1981, quer dizer, foi considerado um dos melhores, dos maiores brasileiros de todos os tempos pelo SBT. Redigiu, né, psicografou várias obras de muita importância. Essa semana que passou, comemoramos um aniversário dele. Então, essa obra aqui é uma obra maravilhosa. Então essa obra aqui tem um filme, tanto é que eu já tinha assistido esse filme, retornei a assistir. Quando a gente assiste novamente a gente compreende muito mais, né? E o livro ele é um pouco mais extenso, ele é mais integral. E o filme lá pela metade ele dá uma acelerada, né, no conteúdo da obra. Então a obra é bem mais extensa, bem mais completa. Mas vale a pena a leitura desse livro, onde foi escrito, psicografado em 1968 por Francisco Cândido Xavier, e ele conta a história de Ernesto e Evelina, né, que eles doentes, por um acaso, se encontram, né, na véspera praticamente de sua morte, porque eles dois, ambos iriam passar por uma cirurgia bem complicada, né, e eles, por acaso, se encontram e começam a fazer algumas reflexões. Ela era uma pessoa mais católica e ele um livre pensador, mais maduro, né? Tinha um trato mais espiritual e começou a fazer alguns questionamentos com ela. E depois desse encontro, eles se despedem e com a promessa de que se reencontrariam após a cirurgia nesse mundo ou no outro mundo. E então André Luiz, nessa obra, que ela é 13º volume dessa série Na Vida no Mundo Espiritual, ele retrata bastante como ocorre esse retrato da criatura ao desencarnar, né? E ensina a importância dessa reforma íntima aqui na Terra ainda. Então demonstra toda essa certeza da vida no mundo espiritual e como ela ocorre, né? Como os milindres acontecem, né? E o mais interessante do Evelina e Ernesto, que eles se diziam pessoas boas, né? E eles percebem, com o passar do tempo, lá na vida espiritual, que eles não foram só vítimas, né? Mas eles também foram algozes, né? Porque eles têm um cenário todo emaranhado entre duas famílias e eles sempre se colocando na posição de vítima, né? Como se eles fossem os melhores do que os outros. E conforme vai passando a obra, o filme e a passagem que André Luiz quer nos mostrar, é que muitas vezes nós somos os construtores dos nossos algozes, né? Por atos que a gente faz que a gente não pensa, que a gente não lembra. E aqui a gente não lembra, e quando a gente desencarna lá na vida espiritual, a gente começa a fazer essas reflexões e começa a perceber que a gente tem muito a ver, a gente tem muito responsabilidade para os nossos atos e aquilo que a gente sente também, aquilo que a gente leva da vida. O bom de tudo do livro, que ele nos desperta para várias reflexões, né, da realidade do que vivenciamos aqui, do que vai ser na vida espiritual e faz a gente perceber o quanto é importante, é valoroso essa reforma íntima o quanto antes, né, para nos melhorarmos, né, para que podemos se tornar pessoas melhores, né. E os questionamentos aqui tem na página 113, tem um questionamento muito interessante sobre providência divina. Por que Deus deixa acontecer tantas coisas que a gente às vezes pensa assim, mas por que acontece coisas que parecem no primeiro momento que são injustas, né? E aqui tem um grande ensinamento que Deus nos deixa livres, né, para tomar nossas atitudes, para buscarmos a nossa evolução individual de cada um, né? Então a cada um será dado segundo as suas obras. Todos recebemos nas leis da vida o que fizemos, pelo que fizemos, quanto fizemos e como fizemos. Tem um momento interessante também, que é o momento em que Ernesto Fantini e Evelina Serpa se encontram com o instrutor Ribas.
né, que seria um instrutor lá no Instituto de Proteção Espiritual, onde eles estão se desenvolvendo. E eles contam toda a história de vida, indignados porque aconteceu isso e tal. E Evelina conta que sempre amou muito seu marido, que era Caio Serpa, né? Mas ele traía muito ela. E quando eles eram jovens, ela ficou com o coração meio que dividido entre Caio Serpa e Túlio Mancini. E ela se decidiu por Caio Serpa, né? E Túlio Mancini, depois, ele acabou se suicidando. E ela percebeu o quanto vivia com uma culpa dentro dela, e também por ter escolhido um dos amores da vida dela. Então ela vivia muito indignada porque Caio sempre traía ela, e depois, com os contatos, ela percebeu que sim, que Caio Serpa sempre traiu ela com Vera. E depois, revendo essa vida, esse momento da vida dela, ela ficou como culpada não culpada, mas tem a sua cota parte de responsabilidade no suicídio de Túlio, porque ela alimentou a esperança dentro de Túlio, né? Ela não chegou para Túlio e falou assim: olha, não quero você, eu quero ficar com Caio. Ela alimentou os dois amores. Só que na visão dela, ela tinha o direito de escolher um, mas ela alimentou o amor de Túlio Serpa, que levou ele ao suicídio. Então, isso começa a demonstrar lá na vida espiritual como ela não é só vítima, né? Como ela também tem responsabilidade nos próprios atos dela, que num primeiro momento ela achava que não tinha nada a ver. Então, o que podemos perceber dessa obra é que a gente está o tempo inteiro sendo capacitado. O tempo inteiro a gente está em treinamento. E aproveitar as oportunidades, as possibilidades para fazer essas reflexões diárias do porquê está acontecendo isso, por que eu estou tomando essa atitude, por que eu me encontro nessa situação. Então, porque estamos em evolução, estamos numa escola da vida, né? E como a gente percebe aqui, entre Evelina e Fantini, apresenta assim duas famílias emaranhadas que, com o passar do tempo, vai se entendendo o porquê que cada um toma as atitudes que toma, a forma com que age com o outro. Tudo tem uma resposta, né? Então, esse livro nos convida a fazer essa reforma íntima, nos melhorarmos internamente, que é a última obra dessa. Então, com esses personagens, a gente vai percebendo que a nossa percepção íntima está muito ligada também com aquilo que a gente emana nos nossos pensamentos, do nosso sentimento. Então, aquilo que a gente constrói dentro da gente, tanto a gente pode construir o céu e o inferno dentro da gente, tudo depende do nosso pensamento, daquilo que nós temos mentalmente, não? Então, eles vivem um período de descoberta, né? Eles vão compreendendo aquilo que está acontecendo, o porquê que estava acontecendo, né? E Evelina é muito auxiliada, tanto como Fantini, a fazer essa busca, essa descoberta interna, né? Para se reprogramar, para compreender, para vivenciar algo melhor. Então, também busca, com essa obra, trazer toda a escola do casamento, né? Que é no casamento. Então, nesse domingo, indico essa obra, né? Maravilhosa, Francisco Cândido Xavier, através do Espírito André Luiz, que possamos nos percebermos mais, começarmos a fazer essa nossa reforma íntima, nos melhorarmos, né? Em todos os sentidos, analisarmos tudo aquilo que a gente está passando, o porquê estamos passando, fazer aquela reforma íntima, aquela reflexão diária, né? Nos construirmos, nos moldarmos, né? E perceber que muito a gente tem que aprender ainda, que a gente está nessa escola da vida e que tudo chega a nós com muita gratidão e com muita bênção divina, porque é para nosso melhor que muitas coisas, todas as coisas acontecem. Basta a gente encaminhar tudo isso da melhor forma, né? Então, até domingo que vem, na próxima obra.